Se sua pele arde, queima ou esquenta sem ferida, e ninguém consegue explicar direito, fique comigo porque isso acontece com mais gente do que você imagina. Antes de qualquer coisa, eu preciso te pedir algo simples e direto. Inscreva-se agora no canal. O que vamos conversar hoje é mais profundo do que parece à primeira vista, porque não fala de um sintoma específico, não fala de um órgão isolado e não fala de uma doença. O título deste vídeo é provocador exatamente por isso. Este único sinal significa que você não está escutando seu corpo. E se você sentiu algo ao ouvir esse título, é muito provável que esse sinal já tenha aparecido na sua vida mais de uma vez. Você já teve a sensação de que o seu corpo estava tentando dizer algo, mas você seguiu em frente mesmo assim? Existe um sinal que quase todo mundo já sentiu em algum momento, mas quase ninguém leva a sério. Ele não aparece como dor forte. Não aparece como diagnóstico. Não aparece como emergência. Ele aparece como insistência. Uma sensação que se repete. Um desconforto que vai e volta. Um aviso que surge sempre que você ultrapassa um limite, ignora o cansaço, silencia uma emoção ou força o corpo a continuar quando ele claramente pede pausa. Esse sinal é simples, mas poderoso, a repetição. Quando algo no corpo se repete, sem causa clara, é porque ele não está sendo escutado. Quantas vezes o seu corpo já repetiu o mesmo aviso? A maioria das pessoas acredita que escutar o corpo significa reagir apenas quando algo dói de verdade. Mas o corpo não funciona assim. Ele não começa gritando. Ele começa sussurrando. E o sinal mais claro de que você não está escutando é quando o sussurro precisa se repetir. O corpo tenta falar de uma forma. Se não funciona, ele tenta de novo. E de novo. Sempre um pouco mais alto. Você já percebeu como alguns sinais aparecem exatamente nos mesmos momentos da sua vida? Pode ser uma sensação de cansaço extremo que surge sempre após determinados dias. Pode ser um desconforto no estômago que aparece sempre que você passa por situações específicas. Pode ser um aperto no peito que vem quando você segura demais algo que deveria ser dito. Pode ser um calor interno, uma inflamação, uma tensão muscular que insiste em voltar. O corpo não escolhe isso por acaso. Ele escolhe porque aquele é o canal que ainda funciona. Você consegue identificar algum sinal que insiste em voltar no seu corpo? O problema é que vivemos em uma cultura que ensina a ignorar. Ignorar o cansaço. Ignorar o desconforto. Ignorar a tensão. Ignorar a repetição. Somos ensinados a continuar, a produzir, a resolver, a não parar. E o corpo aprende que, para ser ouvido, precisa insistir. Esse é o ponto em que o sinal deixa de ser um aviso pontual e se torna um padrão. E todo padrão corporal tem um significado. Você já se perguntou por que o seu corpo sempre reage da mesma forma? Aqui no canal, a gente fala muito sobre sinais físicos, mas hoje a conversa vai um pouco além. Porque o sinal de que você não está escutando o corpo não é apenas físico. Ele é comportamental. Ele aparece quando você percebe que está sempre lidando com as mesmas sensações, os mesmos desconfortos, as mesmas crises, sem nunca chegar à raiz. É como se o corpo estivesse preso em um ciclo de aviso. Você sente que vive repetindo os mesmos sinais? Quando o corpo percebe que não é escutado, ele começa a economizar energia. Ele entra em modo de defesa. Ele cria tensões. Ele gera inflamações de baixo grau. Ele altera o sono, o apetite, o humor. Não porque quer te prejudicar, mas porque precisa encontrar uma forma de chamar atenção. Ignorar isso não faz o sinal desaparecer. Faz ele se consolidar. Quantas vezes você já pensou isso sempre acontece comigo? Um erro muito comum é tratar cada sinal isoladamente. Um dia é o estômago. Outro dia é a cabeça. Outro dia é a pele. Outro dia é o cansaço. Mas o corpo não vê isolamento. Ele vê contexto. Ele vê padrão. Quando o mesmo tipo de desconforto aparece em diferentes formas, é porque a mensagem é a mesma, apenas muda o canal. Você já percebeu que, quando ignora um sinal, outro aparece no lugar? Esse único sinal de que você não está escutando o corpo não é uma dor específica, nem um órgão específico. É a persistência. É quando algo não vai embora. É quando algo melhora e volta. É quando algo surge sempre nos mesmos cenários. O corpo é extremamente inteligente. Ele não desperdiça energia criando sintomas aleatórios. Ele responde a desequilíbrios. E quando o desequilíbrio não é resolvido, o sinal permanece. Você costuma investigar o porquê ou apenas tenta silenciar o sintoma? Muita gente acredita que escutar o corpo é sinal de fraqueza. Mas, na verdade,
é sinal de maturidade corporal. Quem escuta cedo, ajusta cedo. Quem ignora, aprende da forma mais difícil. O corpo sempre cobra. Não como punição, mas como consequência. Ele precisa de equilíbrio para funcionar. E quando esse equilíbrio é ignorado, ele reage. Você sente que respeita os limites do seu corpo ou costuma ultrapassá-los? Se esse tema já está mexendo com você, aproveite agora e se inscreva no canal. Aqui, o objetivo não é gerar medo, é gerar consciência. Porque a maioria das pessoas só começa a escutar o corpo quando ele já está gritando. E isso não precisa ser assim. O sinal da repetição também aparece quando você percebe que vive tratando os mesmos problemas de formas diferentes, mas sem resultado duradouro. A dor some, mas volta. O desconforto alivia, mas retorna. O corpo melhora, mas nunca resolve completamente. Isso acontece porque o corpo não quer apenas alívio. Ele quer mudança. Ele quer ajuste. Ele quer ser considerado. Você já sentiu que algo nunca se resolve totalmente? Ignorar o corpo é uma habilidade que aprendemos cedo. Escutá-lo é algo que precisamos reaprender. E o primeiro passo para isso é reconhecer esse único sinal. Quando algo insiste, não é acaso. É comunicação. O corpo está falando. A pergunta é se você está disposto a ouvir. E antes de continuar, eu te pergunto com honestidade, qual sinal no seu corpo mais se repete atualmente? Quando o corpo escolhe a repetição como forma de comunicação, ele está fazendo isso porque outras tentativas já falharam. Ele tentou avisar com um leve desconforto. Tentou com cansaço fora de hora. Tentou com uma sensação estranha que parecia não ter importância. Mas, quando nada disso foi escutado, ele encontrou um caminho que quase ninguém consegue ignorar por muito tempo: a insistência. A repetição não é teimosia do corpo. É estratégia. Você já percebeu como alguns sinais aparecem exatamente quando você força além do limite? Esse único sinal de que você não está escutando o corpo se torna ainda mais claro quando você observa o contexto em que ele surge. Ele não aparece em qualquer momento. Ele surge quando você dorme menos do que precisa. Quando você vive sob pressão constante. Quando você engole emoções. Quando você ignora o descanso. Quando você se cobra mais do que consegue sustentar. O corpo reage ao conjunto, não ao detalhe. E quando o conjunto não muda, o sinal volta. Você já percebeu como certos desconfortos aparecem sempre nas mesmas fases da sua vida? Muitas pessoas acreditam que o corpo reage apenas a fatores físicos, mas isso é uma visão limitada. O corpo reage ao que você vive, ao que você sente, ao que você segura e ao que você evita. Quando algo interno não encontra espaço para ser processado, o corpo assume esse papel. Ele transforma a tensão em sintoma. Ele transforma excesso em inflamação. Ele transforma silêncio em dor. E, quando você não escuta, ele repete. Você costuma ouvir o que sente ou costuma empurrar para depois? Com o tempo, esse padrão de repetição começa a se intensificar. O que antes era um desconforto leve passa a durar mais tempo. O que antes aparecia raramente passa a surgir com frequência. O corpo aumenta o volume do aviso porque percebe que o sinal anterior não foi suficiente. Não é punição. É tentativa de preservação. O corpo quer continuar funcionando. Mas ele precisa de ajuste. Você já sentiu que um sinal ficou mais forte com o passar do tempo? Outro aspecto importante é que a repetição não acontece sempre no mesmo lugar. Às vezes, o corpo muda o canal. Se a dor de cabeça foi ignorada, surge o estômago. Se o estômago foi ignorado, surge a tensão muscular. Se a tensão foi ignorada, surge a inflamação. O corpo testa caminhos diferentes até encontrar um que seja impossível de ignorar. Isso confunde muita gente, porque parece que são problemas diferentes. Mas o que por trás é o mesmo aviso. Você já percebeu sinais mudando de lugar no seu corpo? Esse é um dos motivos pelos quais tanta gente se sente perdida. Trata um sintoma, ele melhora. Outro surge. Trata de novo. E o ciclo continua. A pessoa acredita que o corpo está falhando, quando, na verdade, ele está tentando se comunicar. A falha não está no corpo. Está na escuta. Você costuma tratar o sinal ou investigar o recado? Quando o corpo não é escutado, ele começa a restringir. Ele reduz energia. Ele diminui disposição. Ele interfere no sono. Ele limita o prazer. Tudo isso para tentar forçar uma pausa. Muitas pessoas chamam isso de azar, de fase ruim, de cansaço sem motivo. Mas o corpo não cria limitações sem razão.
Ele cria limites quando percebe que você não está criando nenhum. Você costuma respeitar seus próprios limites? Esse único sinal também aparece quando você percebe que vive no modo automático. Você acorda cansado, passa o dia empurrando tarefas, vai dormir exausto e repete tudo no dia seguinte. O corpo tenta interromper esse ciclo, mas se não consegue, ele adoece o ritmo. Ele cria sintomas que obrigam a pessoa a parar. O corpo sempre busca equilíbrio. Se você não para voluntariamente, ele cria uma pausa forçada. Você já sentiu que seu corpo tentou te parar? Ignorar esse processo faz com que o sinal deixe de ser apenas aviso e passe a ser estrutura. O corpo se reorganiza em torno do desequilíbrio. A inflamação se torna crônica. A tensão se torna constante. O cansaço se torna identidade. E sair disso exige muito mais esforço do que teria exigido escutar no início. Por isso, aprender a reconhecer a repetição cedo é tão importante. Você consegue lembrar quando o primeiro aviso apareceu? Aqui no canal, a mensagem é clara. O corpo fala sempre. Ele fala baixo no começo. Ele repete quando não é ouvido. Ele grita quando não resta alternativa. Escutar o corpo não é viver com medo. É viver com inteligência corporal. É perceber padrões antes que eles se tornem problemas maiores. Se você sente que esse conteúdo está te ajudando a enxergar algo que sempre esteve aí, aproveite e se inscreva no canal agora. Esse tipo de consciência muda a forma como você se relaciona com o próprio corpo. E eu deixo uma reflexão antes de seguir. Se o seu corpo tivesse que repetir o mesmo sinal tantas vezes, o que isso diz sobre o quanto ele está sendo escutado? Com o passar dos anos, quando esse único sinal continua sendo ignorado, o corpo deixa de apenas repetir e passa a estruturar o aviso como parte do funcionamento diário. O que antes era um desconforto que surgia em momentos específicos passa a se manifestar com mais frequência, até que a pessoa já não consegue distinguir quando começou exatamente. O sinal se mistura com a rotina. Ele vira fundo. E quando algo vira fundo, deixa de ser questionado. Você já percebeu como algumas sensações parecem fazer parte de quem você é, como se sempre tivessem estado ali? Esse é um dos momentos mais delicados na relação com o corpo. Porque a repetição deixa de causar estranhamento. A pessoa já acorda esperando o cansaço. Já se prepara para a tensão. Já antecipa o desconforto. O corpo vira previsão. E quando o corpo percebe que você já espera o sintoma, ele entende que aquele aviso não está sendo levado a sério. Então ele intensifica. Ele alonga a duração. Ele espalha para outros sistemas. Não por maldade, mas por necessidade. Você já sentiu que algo que antes vinha e agora parece permanecer? Nesse estágio, o corpo costuma alterar a forma como distribui energia. Ele passa a priorizar o básico. Funções essenciais continuam, mas tudo que não é vital começa a perder espaço. A disposico diminui. A creatividade sum. A leveza desaparece. O corpo entra em modo econômico. Muitas pessoas chamam isso de envelhecimento precoce, mas muitas vezes é apenas um corpo cansado de não ser ouvido. Você já sentiu que perdeu vitalidade sem saber exatamente quando? Outro ponto importante é que o corpo passa a reagir mais lentamente aos períodos de descanso. Antes, uma noite de sono resolvia. Depois, 2 dias não bastam. O corpo precisa de mais tempo para se recuperar porque passou muito tempo operando em desequilíbrio. E isso gera frustração. A pessoa descansa e não melhora. Isso acontece porque o descanso pontual não corrige um padrão ignorado por anos. Você já descansou e sentiu que não adiantou? A repetição também afeta a relação emocional com o próprio corpo. Muitas pessoas passam a sentir raiva do corpo. Sentem que ele atrapalha, que ele limita, que ele não acompanha. Mas o corpo não é o problema. Ele é o mensageiro. Ele está mostrando que algo no modo de viver não está sustentável. Culpar o corpo é matar o mensageiro. Você já se sentiu irritado com seu próprio corpo? Com o tempo, esse único sinal pode se manifestar como uma soma de pequenos incômodos. Nada grave isoladamente, mas cansativo no conjunto. Um dia é o sono ruim. Outro dia é o estômago pesado. Outro dia é a cabeça confusa. Outro dia é a tensão muscular. A pessoa vive apagando incêndios pequenos, sem perceber que o fogo vem do mesmo lugar. Você já sentiu que resolve um problema e logo surge outro? É nesse ponto que muita gente diz que o corpo virou uma caixa de surpresas. Mas não é surpresa. É continuidade. O corpo é extremamente coerente. Ele segue uma lógica. E a lógica é simples. Quando não há escuta, há insistência.
Quando não há ajuste, há limitação. O corpo não cria sintomas aleatórios. Ele responde a padrões mantidos. Você já tentou identificar qual padrão o seu corpo tenta mostrar? Outro sinal claro de que esse aviso foi ignorado por tempo demais é a perda de sensibilidade corporal. A pessoa deixa de perceber pequenos sinais. Só nota quando o desconforto é grande. Isso é perigoso, porque significa que o corpo precisou aumentar muito volume para ser ouvido. Quanto mais cedo você escuta, mais suaves são os sinais. Quanto mais tarde, mais intensos. Você sente que ainda percebe os sinais leves ou só percebe quando já está mal? Aqui no canal, reforçamos sempre que escutar o corpo não significa viver focado em sintomas. Significa viver atento a padrões. A repetição é o padrão mais claro de todos. Se algo se repete, há algo que não foi integrado, respeitado ou ajustado. O corpo não quer te parar. Ele quer te alinhar. Mas, se não consegue, ele para. Você prefere ajustar ou ser obrigado a parar? Se esse conteúdo está te ajudando a entender sua própria história corporal, aproveite para se inscrever no canal agora. Esse tipo de consciência não vem pronta. Ela se constrói com observação e reflexão. E antes de avançar, eu deixo mais uma pergunta para você refletir com honestidade. Se o seu corpo precisou repetir o mesmo sinal por tanto tempo, o que isso diz sobre a forma como você tem vivido? Reconhecer esse único sinal na prática exige algo que poucas pessoas foram ensinadas a fazer: presença. Não presença mística ou abstrata, mas presença corporal. Estar atento ao que se repete sem tentar imediatamente corrigir, calar ou acelerar o processo. O corpo não pede soluções rápidas no início. Ele pede atenção. E a atenção começa quando você percebe que algo sempre surge nos mesmos contextos. Sempre depois de certos dias. Sempre após determinadas situações. Sempre quando você ultrapassa um limite conhecido. Você já percebeu em quais momentos o seu corpo mais reage? A diferença entre quem escuta cedo e quem escuta tarde não está na gravidade do sintoma, mas no momento da escuta. Quem escuta cedo percebe quando o corpo muda o ritmo, quando o cansaço não é comum, quando o desconforto aparece como aviso. Quem escuta tarde só percebe quando o corpo já precisou interromper algo. E essa interrupção quase nunca é confortável. O corpo não quer te assustar. Ele quer te alinhar. Mas, se não encontra espaço para alinhar, ele cria barreiras. Você costuma perceber quando seu ritmo muda? Um ponto fundamental é entender que o corpo fala em linguagem simples, mas repetitiva. Ele não usa frases complexas. Ele usa sensações. Ele usa padrões. Ele usa insistência. Quando você começa a perceber que o mesmo tipo de sinal aparece sempre que você vive determinado tipo de pressão, algo começa a ficar claro. O corpo está reagindo ao contexto, não ao acaso. E enquanto o contexto não muda, o sinal permanece. Você já percebeu que alguns sinais desaparecem quando você muda o ambiente ou o ritmo? Outro erro comum é esperar que o corpo dê um sinal novo para justificar a tensão. Mas o corpo não funciona por novidade. Ele funciona por coerência. Ele continua usando o mesmo canal até ser ouvido. Se você ignora, ele insiste. Se insiste e ainda assim não é ouvido, ele amplia. É por isso que tantas pessoas dizem que tudo começou pequeno. Porque começou mesmo. Mas foi ignorado. Você consegue lembrar do início? Com o tempo, escutar o corpo muda a forma como você vive situações comuns. Você passa a perceber quando algo te desgasta antes de chegar ao limite. Passa a sentir quando precisa pausar antes de colapsar. Passa a reconhecer sinais de tensão antes que virem dor. Isso não é fragilidade. É inteligência corporal. Quem aprende a escutar cedo raramente precisa ser parado de forma brusca. Você já experimentou respeitar um aviso antes que ele se torne insistência? Escutar o corpo também muda a relação com o próprio tempo. Muitas pessoas vivem atrasadas em relação a si mesmas. Só reagem depois que o corpo já ultrapassou o limite. Quando você aprende a escutar, passa a agir antes. Antes do cansaço extremo. Antes da inflamação. Antes da crise. E isso muda completamente o desfecho. O corpo não precisa gritar quando é ouvido no sussurro. Esse processo não acontece de uma vez. Ele é gradual. Começa com pequenas percepções. Um desconforto que aparece sempre nos mesmos dias. Uma tensão que surge sempre nos mesmos momentos. Um cansaço que acompanha certos padrões. Quando você começa a observar isso sem julgamento, algo muda. O corpo percebe que finalmente foi notado. E quando o corpo é escutado,
ele reduz o volume do aviso. Você já percebeu que alguns sinais diminuem quando você presta atenção? Outro ponto importante é que escutar o corpo não significa se afastar da vida, mas se aproximar de si mesmo. Significa entender que continuar forçando não é coragem, é desatenção. O corpo foi feito para sustentar movimento, não para aguentar abuso constante. Quando você respeita os sinais, a energia retorna. A leveza reaparece. O ritmo se ajusta. E isso acontece porque o corpo não precisa mais gastar energia insistindo. Você já sentiu alívio quando respeitou um limite? Muitas pessoas têm medo de escutar o corpo porque acreditam que isso vai mudar tudo de uma vez. Mas, na maioria das vezes, as mudanças começam internamente. Você passa a dizer não mais cedo, a pausar com menos culpa, a descansar sem se justificar. O corpo responde rapidamente a isso. Ele sempre respondeu. Só não era escutado. Você sente que dá espaço para o seu corpo se expressar? Aqui no canal, reforçamos sempre que escutar o corpo não é algo que se aprende lendo uma frase ou vendo um vídeo. É algo que se constrói na prática, observando padrões e respeitando avisos. E o sinal mais claro de que você não está escutando é a repetição. Quando algo se repete, o corpo está dizendo, ainda não fui ouvido. Se você sente que esse conteúdo está te ajudando a mudar a forma como se relaciona com o próprio corpo, aproveite e se inscreva no canal agora. Esse tipo de consciência transforma a relação com saúde, energia e qualidade de vida. E para seguir essa reflexão, eu te deixo mais uma pergunta importante. Se o seu corpo precisou repetir tanto para ser ouvido, o que mudaria se você começasse a escutar agora? Chegar até aqui já diz muito. Diz que, em algum nível, você reconhece que o corpo fala. E mais do que isso, reconhece que talvez nem sempre tenha escutado. Esse vídeo não foi sobre um sintoma específico, nem sobre uma doença, nem sobre um diagnóstico. Ele foi sobre algo muito mais fundamental, a relação que você construiu com os sinais do seu próprio corpo ao longo da vida. Porque, no fim das contas, o sinal mais claro de que você não está escutando o corpo não é a dor forte, não é a crise, não é o susto. É a repetição silenciosa que você aprendeu a ignorar. O corpo nunca começa gritando. Ele começa avisando. Ele começa com desconfortos leves, sensações estranhas, cansaços fora de hora, tensões que aparecem sempre nos mesmos momentos. Ele começa sussurrando porque acredita que será ouvido. Quando não é, ele insiste. E quando a insistência não funciona, ele aumenta o volume. Não por raiva, não por punição, mas por necessidade. O corpo precisa ser escutado para continuar funcionando em equilíbrio. Ignorar esse processo é forçar um sistema que foi feito para cooperar, não para resistir indefinidamente. Muitas pessoas só percebem isso quando o corpo já está exausto de insistir. Quando o sinal virou padrão. Quando o padrão virou limitação. Quando a limitação virou identidade. Eu sempre fui assim, meu corpo é assim, isso é normal para mim. Mas o corpo não nasce inflamado, cansado ou tenso. Ele se adapta ao que vive. E quando vive sendo ignorado, ele aprende a sobreviver da forma que consegue. Isso não é destino. É consequência. O maior erro não é sentir sinais. O maior erro é normalizá-los sem reflexão. É tratar o aviso como incômodo passageiro. É empurrar para depois. É acreditar que descansar depois resolve o que foi ignorado por anos. O corpo não funciona com compensações pontuais. Ele funciona com coerência. Quando o modo de viver entra em conflito constante com os limites do corpo, os sinais aparecem. E quanto mais cedo você aprende a escutar, menos agressivos eles precisam ser. Escutar o corpo não é viver com medo, nem viver focado em sintomas. É viver com atenção. É perceber padrões. É entender que quando algo se repete, não é acaso. É comunicação. O corpo não desperdiça energia criando sinais sem motivo. Ele fala quando precisa. Ele insiste quando não é ouvido. E ele grita quando não resta alternativa. Talvez, ao longo deste vídeo, você tenha reconhecido sinais que sempre estiveram presentes. Talvez tenha lembrado de algo que começou pequeno e foi crescendo. Talvez tenha percebido que seu corpo vem tentando dizer a mesma coisa há muito tempo. E isso não é motivo para culpa. É motivo para consciência. Porque consciência abre espaço para mudança. E mudança começa pela escuta. Ignorar sinais é fácil quando eles não impedem a rotina. Mas o corpo não mede urgência pela agenda. Ele mede pelo equilíbrio interno. Quando esse equilíbrio se perde, ele avisa. E quanto mais cedo você aprende a ouvir,
menos o corpo precisa interromper sua vida para ser respeitado. Este conteúdo é informativo e não substitui avaliação médica. A informação aqui não serve para substituir profissionais, nem para criar medo. Serve para lembrar algo simples e essencial: o corpo fala antes de adoecer de forma grave. E escutar esses avisos é um ato de responsabilidade com você mesmo. Se este vídeo fez você refletir sobre a forma como tem tratado os sinais do seu corpo, inscreva-se no canal agora. Aqui, cada vídeo é um convite para sair do automático e desenvolver uma escuta mais consciente. Quanto mais pessoas aprendem a escutar cedo, menos pessoas precisam aprender pelo sofrimento. E eu deixo a última pergunta, talvez a mais importante de todas. Se o seu corpo está repetindo o mesmo sinal há tanto tempo, o que está te impedindo de escutar agora? Aqui. O corpo avisa. E você aprende a escutar.